Ora, viva, cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nos às datas para esta noite de quinta-feira, o governador de Nampula, Manuel Luís Alberto, apela a maior competitividade no seio dos órgãos locais do Estado. Para cada dirigente, a governação descentralizada confere maior responsabilidade aos dirigentes e a prerrogativa de assumir o poder sem qualquer complexo. Manuel Rodrigues fez este pronunciamento durante o encontro de reflexão e de partilha de informações sobre a problemática da Covid-19 e da sinistralidade rodoviária ao nível da província de Nampula. O chefe do executivo da província mais populosa do país reconhece com maior preocupação o aumento dos níveis de infecção pela pandemia, sendo por isso que chama a atenção aos administradores distritais, secretários permanentes e os presidentes dos municípios para uma maior responsabilidade na procura de soluções locais. Temos vindo de forma incansável, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, a envolver-se de forma incansável, a apelar a todos para a observância das medidas de prevenção. Então, se o nosso Presidente faz isto, o porquê é que nós não podemos fazer o mesmo? Até a localidade, até o posto administrativo, até o distrito, no município. Por que é que ficamos impávidos e serenos ante esta situação que é grave? Igualmente, queria aqui fazer referência à situação que nós vivemos, que é aquela da desinformação. Pessoas mal intencionadas que acham que pelo poderio de usar redes sociais podem distrair a nossa população para a não observância das medidas de prevenção da Covid-19. Prestemos igualmente atenção a estes nossos inimigos que só nos querem o mal. Uma das nossas obrigações é assegurar o cumprimento destas medidas. O Estado muniu-nos de instrumentos coercivos, instrumentos punitivos, e vamos usar esses instrumentos para que a lei seja observada na nossa província de Nampula. De acordo com o governador de Nampula, os mercados formais e informais, os terminais de transporte de passageiros ou de carga diversa, os registros de notariado e civil, as unidades bancárias continuam a registrar um movimento desusado de pessoas sem o mínimo de observância das medidas preventivas. Aliás, o dirigente adverte que se o comportamento das pessoas continuar assim, o cenário da Covid-19 pode se tornar incontornável. Se nós formos agora aí nos mercados, não vamos encontrar o sabão. Se formos nas escolas, vamos encontrar as crianças sem absolutamente medidas de proteção. Se formos nos mercados e encontrarmos pessoas amontoadas, não juntas, mas amontoadas, e a desrespeitarem completamente aquilo que é o decreto presidencial. Isto não é bom para a província de Nampula. Segundo dados fornecidos pelo diretor provincial de saúde, a pandemia do novo coronavírus já matou 24 pessoas em toda a província e o número de novas contaminações aumenta cada dia que passa. Em Nampula, nós testamos cumulativamente 39.977 casos e destes já foram processados, portanto, 39.577 e positivos que nós temos, então são 3.734. Infelizmente, nós tivemos 24 óbitos e neste momento temos 2 pessoas internadas e temos 151, portanto, pessoas ativas com este vírus. A requalificação de alguns mercados considerados focos de propagação da doença, a transferência de alguns parques de embarque e desembarque de passageiros e a atuação rigorosa das autoridades policiais foram algumas das recomendações deixadas no referido encontro. 26 indivíduos foram detidos ao longo da semana passada em diferentes unidades policiais na província de Nampula por alegada desobediência ao decreto ministerial que restabelece o estado de emergência, portanto, estado de calamidade pública, CQ, no país. Estado de calamidade pública no país. 69 automobilistas penalizados e mais de 52 mil pessoas
beneficiaram de ação multissetoriais de sensibilização, tanto sensibilização em toda a província. O chefe do Departamento da Polícia no Comando Provincial da Corporação em Nampula anuncia os resultados das operações desenvolvidas ao longo da semana passada. Pelo menos na última semana tivemos, neste caso, 69 motoristas autuados por questões de desobediência. Às vezes há também, já que a nossa tarefa é eminentemente de sensibilização, a detenção é em sede de uma excepção, nós acabamos sensibilizando mesmo os passageiros, num total de 161 foram sensibilizados, e das ações que foram levadas a cabo na semana passada, foram num total de 322 momentos em que estivemos em várias intervenções na via pública. A alegada desobediência pelas autoridades do Governo no quadro da prevenção da pandemia da Covid-19 por parte de alguns indivíduos constitui o principal constrangimento. Foi introduzido o recolher obrigatório. O recolher obrigatório tem praticamente nos trazido alguma esperança, porque em algum momento, sim, estamos a atingir isto que está objetivado na questão da propagação do vírus Covid-19, mas também tem impactado positivamente na questão relacionada ao combate ao crime. Por exemplo, na semana passada, foram alcançados praticamente retidos 1.195 cidadãos estiveram em várias nossas dependências policiais que foram flagrados numa situação de violação do decreto no que concerne a hora de transitabilidade na via pública. Estamos a falar das 22 horas, assim como 21 horas. Para o decreto vigente está a 21 horas. Os motoristas foram parqueados, foram ordenados ao parqueamento das suas viaturas, 63, um total de 63 viaturas parqueadas, e tivemos praticamente motoristas que também acabaram em algum momento prevaricando e constituíram praticamente aquilo que é a desobediência agravada, que foi realmente levada até as últimas instâncias, no total de 66. A PRM diz que vai continuar a tomar medidas drásticas aos infratores do decreto de ministros para que Nampula não volte a ser uma referência na propagação da doença. Os governos distritais reconhecem o aumento dos índices de contaminação pela pandemia da Covid-19 a nível das comunidades e apelam à atuação rigorosa por parte das autoridades policiais. Para alguns administradores distritais, a onda da desinformação está a inviabilizar os planos de prevenção da doença. Nós reativamos o nosso COI no sentido de passarmos nesses sítios de aglomeração para chamarmos a atenção dos perigos. Quando se fala de vacinação, está surgindo muita desinformação nas comunidades. Uma das informações que tivemos foi quando, na primeira vacinação dos grupos elegíveis, que neste caso também incluía os professores, nós tínhamos um plano de vacinarmos cerca de 1.000 professores no nosso distrito, e deste grupo apenas foram vacinados 300 professores e cerca de 700 não se apresentaram. Razões: uma, por razão de terem tido comunicação muito tarde da vacinação, mas também percebemos que alguns que eram elegíveis para a vacinação tinha esta informação falsa, essa desinformação que, segundo o que se ouve, que depois de vacinação a pessoa vive apenas 2 anos, depois morre. Então, esta informação começou a se alastrando e, consequentemente, isto fez, esta é a nossa opinião, quando estamos a analisar o assunto, que vimos que alguns casos, achamos nós que os professores que não se apresentarem elegíveis para vacinação devem ter também alinhado com esta desinformação. Em alguns casos, são pessoas muito bem informadas que violam este decreto. Vou dar um caso concreto. Há 2 dias atrás, eu ia ao aeroporto porque ia receber uma equipe que sagrou-se campeão a nível da nossa província. E vimos um funeral com cerca de 300 pessoas, provavelmente um funeral muito grande. E eu disse à polícia: olha, é melhor ir já até ao cemitério
e paras na entrada do cemitério. É o que fizemos. E no cemitério só entraram 20 pessoas. E perguntei de quem era o falecido, o parente do falecido. Era um funcionário do município. A situação de todos os sítios comerciais, refiro-me de barracas, para que, na verdade, se observe a situação de existência de um balde de água com sabão, para que se observem as medidas de prevenção. Cidadãos aí de Nampula acusam a Polícia da República de Moçambique, nesta parcela do país, de protagonizar atos de violência no processo de fiscalização das medidas de prevenção contra a Covid-19. Segundo os nossos entrevistados, os agentes da PRM pretendem transformar a cidade de Nampula em um campo de batalhas a avaliar pela forma agressiva, como tem se manifestado no processo de fiscalização da Covid-19. Não é ético ter que se resolver com chambocos. Sim, porque a maior coisa é a sensibilização. E uma vez que todos nós somos munícipes, precisamos de uma simples acelerar com a sensibilização, mostrar para a comunidade em geral que é preciso que a gente venha se acautelar por causa dessa epidemia, que venha acatar, usar mais a máscara, principalmente em Nampula. Em Nampula é terrível. A cidade é normal, o lado da resta, encontrar uma das crianças, um dos jovens por acaso, sim, sem usar a máscara corretamente, já levam aquele à força, já põe no carro do carro, já levam com uma força para o posto. Constitui uma violação grosseira aos direitos humanos. Isso é uma violação, sim. Sim, mas o bom que nós queremos era de apelar, deve apelar a população, dizer, rapaz, o bom de usar a máscara corretamente, não de levar à força. Quando eu estava a sair de casa, eu vi uma policial que estava a circular nas zonas, obrigando as pessoas com porratas, e teve sempre de deixar as mensagens claras e para poder informar as populações. Então, qual é o forte apelo aqui da polícia, por parte da polícia ali? Bem, a informação básica que eu deixo para os policiais, eles não podem deixar de trabalhar, deixando sempre as mensagens para as populações, mas o que eu deixa muita cautela, porque isso é risco de bater as pessoas e podem levar a causa negativa para essas autoridades. A atuação da polícia é cruel, consideram estes dois alunos da escola primária completa 25 de junho na cidade de Nampula, que em quase todos os dias vivem de perto situações de violência protagonizada pelos agentes da lei e ordem. Estava a bater, estava a deitar comidas deles, frutas. Eles não podem fazer, eles cantam, bater não é uma boa forma. Eles cantam. Eles cantam avisar, bater não é a solução. Foi no bairro de Namtequeliwa. O que aconteceu lá em Namtequeliwa? Polícias começaram a agarrar as pessoas. Quando vocês saem, nós já avisamos que devemos lavar as mãos com água e sabão e devemos nos prevenir. Chamado para reagir à volta das acusações, o chefe das relações públicas do Comando Provincial da PRM em Nampula não confirma e nem refuta sobre qualquer possibilidade dos seus colegas agirem à margem da lei e sustenta. Nós queremos apelar às vítimas, neste caso, todo aquele que for prejudicado no meio desse trabalho da polícia, que pode aproximar ao Comando Provincial ou a qualquer subunidade que é para denunciar ao agente da PRM que esteja envolvido em atos de agressão. Porque no meio do nosso trabalho, no processo normal do nosso trabalho, existem procedimentos disciplinares, assim como criminal, que é para responsabilizar o membro da PRM. Mais uma vez, apelamos a denunciar todos os agentes que estejam envolvidos em atos criminais. A PRM
reforçou igualmente o apelo aos cidadãos no sentido de continuarem a cumprir o protocolo sanitário sobre a prevenção da Covid-19. Diretores dos Serviços de Saúde, Mulher e Ação Social de vários distritos da província de Nampula estão reunidos no workshop para discutir estratégias que visam a melhoria de qualidade no atendimento em saúde materno-infantil nas unidades sanitárias. A iniciativa, que está a ser levada a cabo pela Rede Hopping, enquadra-se no projeto a alcançar que visa envolver homens nas consultas pré-natais das mulheres gestantes. Os promotores da iniciativa pretendem harmonizar estratégias que possam contribuir para o engajamento masculino nos serviços de saúde materno-infantil, através da sua participação nas consultas pré-natais, no processo de parto nas maternidades, no acompanhamento após parto, incluindo a vacinação dos recém-nascidos. E nós entendemos que isto é bom, porque estreita o laço afeto entre o casal, mas também estreita o laço entre esse pai e a criança. A criança gesta-se no interior da mulher, enfim, ela amamenta, então, de certa forma, podemos dizer que o afeto já se cria pelas condições biológicas, mas existem elementos sociais em que o homem pode se envolver e criar maior vínculo que faz bem para a criança, mas também faz bem ao próprio homem. O vínculo é através do acompanhamento, é através dessa escuta, percepção do crescimento, as batidas, os batimentos, e também no momento do parto, quem puder ir haver condições, assistir e também acompanhar nas vacinações, de cuidados, banho, enfim, depois dos 6 meses, preparação de papas. No encontro, pretende-se igualmente discutir questões relacionadas com o atendimento nos serviços de saúde materno-infantil, as cobranças ilícitas nas maternidades e a falta de condições para a presença de homens no momento do parto. As nossas infraestruturas, infelizmente, não têm adequação para a presença masculina. Por exemplo, as salas de parto não têm separação e privacidade que permitam com que os homens possam estar lá acompanhando as suas parceiras. Então, todos esses elementos que a gente vem detectando a nível de nossa experiência de trabalho no campo, a gente pretende ou está trazendo para discussão a nível provincial para ver o que é possível ser resolvido localmente e o que deverá ser resolvido a nível nacional. O que for resolvido e for possível ser resolvido a nível local, provincial, assim a gente vai avançar nisto. O que não for possível, a gente leva para o âmbito nacional. De acordo com a fonte, a eliminação de barreiras existentes nos serviços de saúde materno-infantil podem contribuir para a participação efetiva de homens e mulheres, evitando desta forma a ocorrência de partos nas comunidades, com todos os riscos que advêm deste processo. Fizemos o jornal da noite. Fique bem, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah.